Oi, gente! A gente está aqui para falar sobre as questões do Enem 2016, primeira aplicação. Todas as questões que vão estar aqui vão estar seguindo a numeração do caderno azul. A gente vai começar agora com a questão 136. Então, o enunciado fala para a gente sobre os silos e a capacidade de guardar grãos dentro deles. E também fala sobre a capacidade do caminhão, que, como está escrito aqui, são 20 metros cúbicos. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa calcular a capacidade desses silos e ver quantos caminhões seriam necessários para guardar, para transportar esses grãos que ficam dentro de um desses silos. Então, como o enunciado informou, eu fiz um esqueminha aqui mostrando os valores. Aqui fala que a altura disso aqui, que a gente pode entender como um cone, são 3 metros. A altura disso aqui, que a gente entendeu como cilindro, são 12 metros. E o raio, tanto daqui quanto daqui, como eles estão sobrepostos, são 3 metros. Então, vamos começar calculando o volume do cilindro. A fórmula para calcular o volume de cilindros é πr2 vezes a altura. Π, como pediu no enunciado, pediu para ser arredondado para 3, então a gente colocou 3, vezes o raio ao quadrado, que é 3 também, vezes a altura, que é 12. Aí a conta disso aqui dá 324 metros cúbicos. Quando a gente vai calcular o volume dos cones, a gente colocou da mesma forma. Π também vale 3, raio ao quadrado também é 3 ao quadrado, e aqui a altura são 3 metros, dividido por 3. Isso aí deu 23 metros cúbicos. Aí, para calcular a capacidade total desse silo, a gente soma o volume do cilindro com o volume do cone. Isso aí, aqui, essa soma dos dois vai dar 351 metros cúbicos. Então, agora que a gente conseguiu descobrir qual que é a capacidade do silo, a gente precisa saber quantos caminhões seriam necessários para transportar ele. Como a gente faz isso? A gente pega, a capacidade do silo total e divide pela capacidade dos caminhões, que é 20 metros cúbicos, como está escrito aqui. E aí, o resultado dessa conta dá 17,55 metros cúbicos. Não, metros cúbicos não. É caminhões. Deixa assim. O resultado dá 17,55 caminhões. Mas como a gente sabe, caminhões precisa ser um número inteiro, então a gente não pode falar que seriam 17,55 caminhões e muito menos arredondar isso para 17. O que a gente precisaria fazer agora é compreender, porque no enunciado eles falam que é um número mínimo de caminhões necessários, então a gente pegaria 17 caminhões que estariam totalmente cheios e um caminhão que estaria mais ou menos a metade dele cheio, e isso daria 18 caminhões. E aí, segundo as respostas que tem aqui, das letras das alternativas, a gente vê que a resposta certa é a letra D, 18 caminhões. Essa é a questão 161, que fala de um petroleiro que tem essas duas placas de metal que vão impedir de todo o líquido vazar no caso de algum rompimento. Na questão, eles falam que teve um furo no compartimento C. E pergunta qual que vai ser o volume de petróleo escoado. Então, a primeira coisa que a gente tem que saber é o volume, qual a quantidade de petróleo que está aqui que vai sair. Vai ser o petróleo que tem nesse volume C aqui e também o que está todo nessa parte de cima, que vai ser o excedente, que vai sair também. Só vai sobrar a parte que está abaixo do A aqui e do início da placa A e do início da placa B. O resto todo vai sair. Então, a gente vai ter que calcular o volume dessa parte C, que vai formar um paralelepípedo, que vai ser de 20, vai ter base 20 nessa parte da frente, 10 no lado e 7 de altura. 20, porque como todos eles têm a mesma quantidade, 60 dividido por 3 vai ser 20.
E essa parte de cima, que vai ter 3 de altura, porque esse é 10 e esse é 7, aqui será 3. 10 de altura, 3 de altura, 10 aqui no comprimento e 60 no outro comprimento. Então, sendo o volume de paralelepípedo AB vezes a área da base vezes a altura, a gente vai começar calculando o volume total perdido, que vai ser o volume de C mais o volume da parte de cima. O volume de C vai ser 20 vezes 10 vezes 7, que vai ser igual a 1.400. Agora o volume da parte de cima, que vai ser igual a 3 vezes 60 vezes 10, que vai ser igual a 1.800. Somando os dois para saber o volume de petróleo perdido, o volume total vai ser igual a 3.200, que na alternativa, a alternativa D, que vai ser a alternativa correta, vai estar 3,2 vezes 10 a 3. Então, o nosso guarda-roupa possui uma escala... Mentira, errei. Tá. Então, antes da redução, nós temos a altura de 220, a largura de 120 e a profundidade de 50 centímetros. No caso, a gente tem uma escala de 1 para 8, ou seja, esses centímetros da altura, da largura e da profundidade, a gente tem que dividir por 8. Como não tem capacidade para a imagem completa, a gente deveria fazer uma redução de 20%. Após a redução, nós vamos ter a altura, a largura e a profundidade multiplicado por 0,8. Por quê? Porque como a gente reduziu 20%, a imagem no total vai ter 80%. Então, a gente vai multiplicar por 0,8 e após a redução, a altura vai ter 22 centímetros, a largura 12 centímetros e a profundidade 5 centímetros. Esse 50, que é a profundidade, se tornou 5. Esse 220, que é a altura, se tornou 22. E esse 120, que é a altura, se tornou 22 centímetros. Tchau, pessoal! Até mais!